Olá, meus queridos e minhas queridas, boa noite. Está começando mais um Leitura de Quinta hoje, em um horário especial e num canal diferente, mais que especial. Dentro aí, nós estamos no Sesc RN, participando da programação do Aldeia Sesc Seridó. Chegamos aí à nossa 30ª edição do Leitura de Quinta. Tem uma pessoa que está comigo aqui desde o início dessa loucura, que compartilha comigo esta loucura do Leitura de Quinta, este encontro, esta grande mesa virtual de leitura, que é a Luciana Duarte, que eu convido agora. Hein, Luciana? Chegamos longe, Luciana. Estamos no Seridó, estamos em Caicó, Luciana, na Aldeia Sesc, Luciana. Minha gente, eu tô tão nervosa, que coisa mais linda. 30ª edição do programa Leitura de Quinta, e nessa aldeia, que é energia pura, que é coração, que é alma, é arte, é vida. Gente, eu tô tão feliz, vocês não imaginam. Então vamos lá, vamos começar o nossa Leitura de Quinta. Bom, acho que já está na hora, vocês já estão ansiosos. Senta, relaxa, pra gente começar. Boa noite, senhoras e senhores. Queria pedir licença a vocês para entrar na casa de vocês, licença especialmente aos seridoenses. E eu queria saudar a avó da maior autoridade desse mundo, Santana. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa. Confiantes, nós vos pedimos por nossas famílias. Alcançai-nos a todas as graças de Deus, aos pais destes lares, que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta aldeia, que cresçam em sabedoria e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a nós, todos, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde nos encontramos para juntos sermos eternamente felizes. No Cristo, pelo Espírito Santo. Salve Jesus Cristo, salve Santana e salve o povo desta aldeia. Ó, mana, deixa eu ir. Ó, mana, eu vou só. Ó, mana, deixa eu ir para o sertão de Caicó. Jaine Chianca, jovem escritora, nascida em Caicó,
filha de pescadores, João Batista Chianca de Araújo e Maria Ilza da Silva. Jaine morou e estudou em várias cidades. Ela gosta de desbravar, hein? No sítio São Paulo, município de Jardim do Seridó, foi onde passou boa parte da sua infância e da sua pré-adolescência. Fez ensino médio e graduação em Caicó, IFRN, e Ceres, UFRN Caicó. Jaine, ela é licenciada em História. Em 2019, foi para Campina Grande, pagar disciplinas do mestrado, também em História. Em dezembro de 2019, retorna a Caicó, volta à sua terra. Uma garota de 25 anos de idade, apaixonada por arte, cores do sol e lua dentro de um céu que viaja. Oh, mana! Oh, mana! Jaine se expressa através de palavras ditas, que vão e que vêm nos versos da vida. Na história, ela encontrou uma narrativa que transcende temporalidades. Na poesia, o amar. Com a poesia, cobre seu manto sagrado e expande sua existência. Oh, mana, deixa eu ir, viajar, descobrir esse seridó. O que prende a mão que escreve? O que sufoca o autor que pensa? Escrevo para que o anonimato continue intacto, na ilusão de fazer com que meus pensamentos sejam meros rabiscos do acaso. Escrevo para que minha alma seja o refúgio dos meus escritos. Meus pensamentos não pedem permissão. Eles não dão explicações, simplesmente invadem a minha mente e brotam dos esgotos da sociedade, transbordando. Escrevo em determinadas molduras abstratas tudo aquilo que silenciei. Em versos mínimos, líricos, do meu universo onírico, cada canção, história, se encaixa. Tudo está guardado. Você não me vê? Molduras quebradas ainda guardam quadros espaçosos, espaçantes, de anatomia sua, minha vida inteira, em um quadro sem formas geométricas. A poesia cobriu meu corpo com seu manto sagrado. Mas não se engane. Profanidade não lhe escapa dos dedos. A poesia cobriu meu corpo e protege, verso a verso, minhas dores, meus amores, minha doce carne. Tem poema que a gente sente o gosto, né? Gosto de língua, gosto de pele, gosto de paixão, gosto de dor, gosto de chuva, gosto. O corpo treme com cada verso lido, engolido, digerido. Tem poema que a gente sente o gosto da palavra, né? Há significados plurais. Encontrei um papel amarelo sem nada. Será que um dia ele foi preenchido de frases verborrágicas? Será que um dia o poema foi bálsamo para alguém? Encontrei um papel amarelo sem nada. E fiquei receosa de
preenchê-lo com uma superpopulação alfabética, contendo o que sinto. Então ficaram os não ditos. Estes tumultuaram a alegoria que estou agora. Teu berço de duras rochas te fez forte, Caicó. E o trabalho te elegeu rainha, a rainha do Seridó. Atalaia do alto sertão, não se vencem cruéis empecilhos. Caicó, és farol e instrução, aclamando os talentos dos seus filhos. Francisco Félix Filho, professor e escritor. Nasceu em Caicó em 1965. Desde a tenra infância, sentiu-se parte da chamada terra de Santana, dedicando a ela poemas, contos, crônicas, artigos, reportagens, peças de teatro, romances, novelas, adolescentes novelas. De nós dois, Ana sempre foi mais voluntariosa, determinada, destemida e prudente. Eu sempre fui o mais ousado e instintivo. Eu sempre fui de recuar e ela de persistir. Quando ela percebeu que estava me amando, nunca mais desistiu de continuar. Eu ficava receoso, com medo de me aventurar em algo que não daria certo, apesar de estar amando muito aquela loira pequena. Ela se aventurava às escondidas em me visitar, pois além de haver a proibição de me ver, ainda havia o grande tabu da cidade por morarmos atrás dos cabarés e próximos ao matadouro público. Mesmo assim, ela fugia em aula vaga ou intervalos do colégio, onde estudava e ia me visitar. Estudávamos em horários diferentes, mas ela só estava na cidade no horário de meus estudos. Dessa forma, eu sempre ficava apreensivo por ela de alguém vê-la passar e avisar a família dela. Porém, apesar dela ter o mesmo receio, ia me ver. E assim passávamos muitas tardes lindas, de muita música, namoro, declarações de amor e certezas do que sentíamos um pelo outro. Todos em minha casa gostavam dela. Meu pai sempre trazia maçãs da feira e quando estávamos conversando e ouvindo música no quarto, ele vinha deixar uma maçã para cada um de nós. Não era algo esporádico. Nós já esperávamos o presente nas tardes que ela vinha à minha casa. Minha mãe gostava do jeito retraído, simpático e educado de ela nos tratar. Elogiava sempre que podia e nunca disse qualquer outra coisa contra ela. Minha tia, que me criara e morava conosco, achava uma princesa, já que eu era o príncipe dela. Como aqui e acolá, chamava-me desde pequeno. Talvez pelo mimo que eu recebia, eu fosse tão arredio e medroso em encarar qualquer situação que não estivesse em linha reta com a normalidade, com os padrões que esperávamos dos acontecimentos. E com toda certeza e evidência, aquele namoro não estava dentro dessa normalidade. Fazia já 3 anos que eu e Ana começáramos a namorar. Havia muito para lembrar e muito para esquecer. Eu sempre preparava as mais mirabolantes manobras para não deixar monótono nossos já difíceis encontros. Em um dos aniversários dela, sabendo já que haveria apenas no final da tarde, quando ela estivesse esperando o ônibus para voltar ao sítio, resolvi fazer-lhe algo diferente.
na noite anterior, quando as ruas já estavam vazias, saí distribuindo pistas por vários lugares ao redor do cinema, onde ela esperava o transporte todas as tardes, que levava até um presente que eu escondera apenas minutos antes de ela chegar à parada. Todas as pistas eram quadrinhas rimadas que ela deveria interpretar para que conseguisse chegar a outra pista, e assim sucessivamente até o presente. Foram 5 pistas, 5 locais diferentes, que ela e as amigas seguiram e encontraram vários cortes de tecido com o qual ela fazia suas roupas para a festa de Santana, que se aproximava. E não era só isso. Como eu sempre fui cinéfilo, havia alguns croquis baseados em roupas que grandes atrizes do cinema clássico usavam em alguns filmes. Os tecidos todos perfumados com o meu perfume de que ela gostava tanto. Eu não media esforços para impressionar. Eu procurava ser, como dizia minha tia, que eu já o era, muito caviloso. Num dos meus festejados aniversários, meus amigos resolveram me dar uma festa e, extraordinariamente, Ana pôde comparecer. E parece que fez de propósito. Entrou com um taillé preto muito justo, realçando sua pele branca, salto alto e um sutiã que parecia ter transformado os 2 seios em 2 arranha-céus redondos. Enlouqueci. Ela riu jocosa. Não a larguei mais e ficava sempre abraçado com ela de frente. Pelo menos eu sentia tanta fofura de encontro ao meu peito. Eu até abri mais minha camisa. Em determinado momento da festa, quando se aproximava o momento de ir embora, Ana disse que queria falar sério comigo e me levou para um canto do clube onde só a lua, que estava cheia, iluminava. Mandou-me fechar os olhos e quando me mandou abri-lo, estava com a blusa do taillé aberta, sutiã levantado e toda a plenitude da vida, do universo, da existência divina na minha frente, para que eu morresse de desejo, enlouquecesse de novo. Porém, quando avancei para apalpar e saber se aquela visão do paraíso era de verdade, ela mandou-me ficar onde estava. Não sei como obedeci. Acho que ficara lesado, meio idiota, com fortes pitadas de imbecilidade naquele instante. Disse que era meu presente e que eu voltasse a fechar os olhos, pois havia mais presente. Como um robô retardado mental, e tudo em mim, absolutamente tudo em mim oriçado, fechei os olhos esperando, finalmente, que fosse coroado como o rei de toda a humanidade, desta e de outras dimensões do cosmos. Fiquei esperando a ordem dela para eu abrir e já fiquei imaginando o que viria mais. Se é que já estava satisfeitíssimo com o que vira. Faltava só tocar e crispar delicadamente meus dedos ali. Demorou um pouco. E mais alguns instantes. Demorou mais que da outra vez. Muito mais. Então, resolvi arriscar um olho e abrir devagarzinho, só um. Ana havia sumido. Corri para a festa e procurei-a, até que alguém me disse que ela havia deixado o recado em que aproveitaram a carona e havia ido embora, e que no dia seguinte iria me procurar. Enlouqueci, definitivamente.
caminhos que nunca foram trilhados, mistérios que nunca foram desvendados. Nós os trilhamos, nós os desvendamos. Esses mistérios vulgares, esses caminhos pisados, perfumes que fazem odiar, superstições que fazem chorar. Nós nos incensamos, nós as violamos, essa camada pedante paira no ar. Mares que se revoltam, águas que vão se turvando. Nós os acalmamos, nós as purificamos. Esses abismos que vão se fechando, perdas que abrangem o infinito, lágrimas que descem violentas. Nós sempre ganhamos. Nós enxugamos essas emoções tão barrentas. Eu e você seguindo estas veredas. Mundo mudando o destino e a sina, numa estrada de armadilhas discretas, sem olhar como, nem onde termina. Então é isso que você faz com a mais profunda prova de amor de alguém que vai amar você para sempre? Vou pedir à mamãe que faça minhas malas de novo. Não seguirei os conselhos dela para ficar em Caicó com você. E como diz 10 anos, a música cantada por mamãe em apresentações e gravadas por Gal Costa, o resto desse romance só sabe Deus. De repente, muito mais que de repente. Os astrólogos sempre nos disseram que o meu dia e o dela era quarta-feira, por sermos de gêmeos, e nossos ascendentes serem não sei o que mais lá. Eu sempre odiei os domingos. Numa quarta-feira, cheguei a casa e procurei ansioso pelo almoço e por nossos planos do breve recesso que teríamos. Mês de julho. Já tinha chegado a festa de Santana. Estava para começar e dias só nós dois na capital. Ela veio me receber sorridente e meiga como sempre. Beijei-a como se fosse o primeiro beijo. Éramos sempre assim quando nos beijávamos. Ela me mostrou um presente que tinha trazido para mim. Tocos de madeiras encontrados na rua. Ela sabia que eu os moldaria em porta-livro ou simples enfeites para casa. Beijei-a mais uma vez pelo presente. Ela não mudara nada para mim. Parecia a mesma moleca sertaneja de 30 anos passados, que me encantou com seus atributos rurais, tocando pandeiro, cantando forró dos bons e com uma classe que eu nunca vi em alguém. Até hoje. Até já senhora, com nossa filha de 23 anos e os belíssimos festejos de 25 anos de casados há poucos dias, ela era a minha namorada eterna, baixinha e pequena, que eu gostava de envolver nos meus braços e corpo avantajados. Sabia que ela se sentia segura e aconchegada, fosse no frio ou no calor. Eu era o cara dela e ela minha fêmea, amiga, professora, protetora e o que mais de bom e saboroso pudesse vir na mente. Fomos para a mesa finalmente almoçar. Era uma cozinheira excelente e mesmo quando vinha comida de fora, ela dava uma repaginada na comida que a deixava à sedução da gula. Ninguém fazia uma orelha de pau como ela. Ninguém. Ninguém. Ninguém sabia como ela fazer um banquete com pouca comida. Aprontou nossos pratos e fomos colocar como tinha sido nossa manhã. A minha foram apenas obrigações de professor, mas a dela fora farra com suas professoras da escola. Aliás, ela estava muito, muito feliz.
Nossa filha se formara numa belíssima festa. Nossas bodas de prata foram lindas, fabulosas. A sua escola estava sendo um sucesso. A satisfação era sua, palavra de ordem, exceto por aquele brilho triste no olho pela ausência da sua mãe. Minha sogra morrera fazia 5 meses que se completariam naquele dia seguinte. Em tudo o que fazia lembrava-se da mãe, mas logo guardava o sofrimento só para ela, e sorria um sorriso encantador de fazer inveja ao Ava Gardner, o mais belo do mundo. Eu comia apreciando aquela aura perfeita da minha amada. Os lábios que eu gostava de beijar, os olhos que me seduziam, os seios que me enlouqueciam. Seus esmaltes e batons sempre vermelhos como eu gostava, e as saias cigana com brincos portentosos e exóticos transformavam-na numa perfeição que só eu tinha o privilégio de ter ao lado. Na frente, atrás, em tudo na minha vida. Sabia ser discreta sem passar despercebida, sabia seduzir, mesmo sendo tão moralista e envergonhada. Nunca soube descrever o caráter puro e autêntico dela. Conhecia-me melhor que eu mesma. Era até paranormal, pois adivinhava pensamentos, desejos e gostos quando eu ainda não tinha nem pensado ou sentido. Sabia decifrar minha caligrafia quando eu mesmo não sabia o que eu havia escrito. Seguia-me e era seguida por mim. Moldava-se a mim e fazia moldar-me a ela. Se tinha defeitos? Claro, mas jamais me atreveria a dizer aqui e nunca me atreverei a dizer, pois não gosto de me sentir herege. Ouvimos então o lamento do pai dela, que nos visitava por ter perdido a esposa. Ela olhou-me, chorosa, e disse-me com uma sinceridade espantosa que nunca queria que eu morresse primeiro. Que eu morresse primeiro que ela, pois não sabia o que fazer sem mim. Acalmei-a, dizendo que achava o mesmo em relação a ela. Eu preferia morrer primeiro, pelo menos pelo mesmo motivo. Ela retirou os pratos da mesa com os olhos lacrimejantes. Fui até a pia, beijei-a, sentindo o perfume natural da mulher mais limpa e perfumada de todas, e disse que me deitaria um pouco. Ia começar a aproveitar o descanso do recesso escolar. Ela terminou de lavar a louça, limpou a cozinha, como de costume, e veio à minha rede. Beijou-me demoradamente. Planejou nossa semana sozinhos em Natal e foi ao banheiro tomar um dos seus vários banhos diários. Eram 13h50. Era uma quarta-feira. Às 14h, uma dor de cabeça. Às 17h, um diagnóstico. Às 18h, uma internação. Às 20h, uma sedação. Às 21h, uma viagem. Na quinta-feira, senti que a perdera. Na sexta-feira, disseram-me que ela se fora. No sábado, gritei a dor da sua ausência. No domingo, enterraram-na para sempre. E eu fiquei sem ela para o resto da vida. Ainda era cedo. Era um domingo. Caicó, quem é que se esquece das tuas manhãs? O algodão do Seridó é o melhor do mundo? Que me importa? Eu tomo alegria. Caicó, minha linda cabocla, com cheiro de queijo, manteiga e melão. Caicó de Santa Ana, feliz e sincera mulher do sertão. Antes de julgar a minha vida e o meu caráter, calce os meus sapatos, percorra o caminho que eu percorri, viva as minhas tristezas, minhas dúvidas, minhas alegrias, percorra
os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se, assim como eu fiz. Salve Clarice Lispector. Que hoje aqui é leitura de quinta com companhia Máscara, que amo, que estamos amando, estamos sentindo, inclusive, sei lá, uma ebulição muito, muito amorosa, porque vocês puxaram o Seridó, esse xodó que está na vida de vocês, moçoroenses, né? Obrigado, Caicó. Obrigado, Aldeia Sesc. Obrigado, Sesc RN. Obrigado, Damásio, pela presença e pelas palavras. Até mais. Namastê a todos vocês. Namastê.